Olá a todos! Vamos nessa videoaula fazer um apanhado geral de inequações. Então nós vamos começar com problemas mais simples, estudando as propriedades mais básicas, e aos poucos nós vamos aumentar o grau de complexidade. Então o primeiro problema que nós temos é esse aqui: 2x mais 3 menor ou igual a 7. Então a primeira propriedade de inequação que nós podemos trabalhar aqui é somar ou subtrair os dois membros da desigualdade. Então, nesse caso aqui, eu vou subtrair por 3. Então, aqui, ao subtrair por 3, vai ficar somente 2x, menor ou igual a 7 menos 3, 4. E aqui eu vou dividir por 2 dos dois lados da desigualdade. Então, aqui vai ficar 2x sobre 2, menor ou igual a 4 sobre 2. E isso nos leva que x é menor ou igual a 2. Ou seja, o conjunto de todos os valores que cumprem essa desigualdade são quaisquer valores de x menor ou igual a 2. Observe que as propriedades que eu utilizei foi somar ou subtrair dos dois lados da desigualdade, e aqui eu dividi por 2 os dois lados da desigualdade. Só que essa propriedade requer uma atenção mais, vamos dizer assim, cuidadosa. O que eu quero dizer com isso? Vamos para o segundo problema. Menos 5x mais 2 menor ou igual a 18. Então, novamente, eu vou subtrair por 2 os dois lados. Então, aqui vai ficar menos 5x menor ou igual a 18 menos 2, 16. E observe que para isolar o x dessa expressão, eu vou ter que dividir por menos 5. Então, aqui vai ficar menos 5x sobre menos 5, 16 sobre menos 5. Só que o que acontece? Pelo fato do número ser negativo, ao invés de a gente colocar menor ou igual, nós devemos colocar maior ou igual. Em outras palavras, se você divide os dois lados da desigualdade por um número positivo, a desigualdade ela é preservada. Se é menor ou igual, continua menor ou igual. Se estava maior ou igual, continua maior ou igual. Só que se você divide os dois lados da desigualdade por um número negativo, então a desigualdade ela é invertida. E dá para termos uma intuição sobre esse fato com o seguinte exemplo, que eu vou até colocar este exemplo aqui em cima. Bem, todos nós sabemos que o número 1 é menor ou igual a 3. Até aí, tranquilo. Se você dividir esse número dos dois lados por menos 1, o que acontece? 1 dividido por menos 1, 3 dividido por menos 1. Bem, 1 dividido por menos 1 dá o próprio menos 1. 3 dividido por menos 1 dá o menos 3. Só que menos 1 é um número maior ou igual a 3. Então, ao dividir por menos 1 dos dois lados, você é obrigado a inverter a desigualdade. Então, é muito importante se atentar a isso. Quando você está somando ou subtraindo, você não precisa se preocupar. Agora, quando você está multiplicando ou dividindo os dois lados da desigualdade, você precisa se atentar se o número é positivo ou se o número é negativo. Então, terminando o nosso exemplo numérico, aqui nós vamos ter x maior ou igual a menos 16 sobre 5. Então, o nosso conjunto de solução são todos os valores de x maiores ou igual a menos 16 sobre 5. Então, precisamos ficar atentos a essa propriedade. Vamos resolver outros tipos de exercícios. Então, vamos começar com esse aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 maior ou igual a zero. Nós estamos interessados em saber quais são os valores que atendem a essa condição. Só que aqui não tem uma expressão de primeiro grau, né? Ao contrário do exemplo anterior. Já é uma expressão de segundo grau. Então aqui eu vou propor duas formas de resolver o exercício. A primeira forma é trabalhar de maneira fatorada. O que eu quero dizer com isso? Observe que o exemplo do lado direito é x menos 2 vezes x menos 3. Vamos aplicar a distributiva só para brincar aqui. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Menos 2 com menos 3, mais 6. E aqui, no caso, menos 3x com menos
2x vai dar menos 5x. E observe que essa expressão aqui é equivalente a essa expressão. Só que qual é a vantagem de você trabalhar dessa maneira? Porque quando você tem um produto de dois números reais e você quer analisar se é maior ou igual a zero, não importa o tamanho dele. O que eu quero dizer com isso? Você sabe que 3 vezes 5 ele é um número positivo. E 399 vezes 5 milhões e 87 é um número positivo. Não importa o módulo, o tamanho do número. O que importa é se o número é positivo ou negativo. Então, menos 5 vezes 2 é negativo. Então, você vai fazendo esse estudo de sinal. E é exatamente o que nós vamos fazer para resolver este exemplo. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou apagar essa conta aqui e vou analisar cada parcela. Então, eu vou criar uma reta aqui, uma outra reta aqui embaixo e uma última reta aqui embaixo. Aonde, referente a essa primeira reta, eu vou estudar o fator x menos 2. Então, eu vou analisar para quais valores de x esse fator aqui é um número positivo, quais valores de x esse número é negativo. Então, o nosso divisor de águas, vamos colocar assim, é o x igual a 2. Porque quando você substitui x igual a 2, que dá zero. Se x for maior do que 2, 3, 4, 5, o resultado vai dar o quê? Um número positivo. Então, aqui a gente coloca sinal de mais. Se x for menor do que 2, esse número é negativo. E dá para perceber rapidamente, se você troca o x por 1, por 0 e assim por diante, percebe-se que o resultado vai dar um número negativo. Na parcela de baixo, eu vou olhar apenas o x menos 3. Então, o x menos 3, o nosso divisor de águas, vamos dizer assim, é o x igual a 3. E aí, novamente, x maior do que 3, esse resultado vai ser positivo. X menor do que 3, esse resultado vai ser negativo. Professor, como é que eu saberia identificar se é positivo ou negativo? Só testando os valores? Não. Testando os valores dá uma boa intuição, mas é importante entender por que de fato sempre vai ser positivo. Observe que se você enxergar isso aqui graficamente, y igual a x menos 2, isso vai ser uma reta com uma inclinação para cima. Pensa na função do primeiro grau. Então, o segmento aqui fica acima do laranja aqui são representados os y positivos e aqui que estão abaixo os y negativos. Só que, como aqui estamos numa fase inicial, vamos pensar apenas na substituição de valores. Por quê? Porque é uma expressão de primeiro grau, então é fácil visualizar que aqui vai ser sempre positivo e aqui negativo. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar aqui os pontos que, vamos dizer assim, apareceram na análise. Então, o 2 e o 3 eu destaco. E agora eu simplesmente faço o produto, analiso o sinal. Então, eu vou dividir aqui meus segmentos, né? Poder marcar, vamos dizer assim, o nosso divisor de águas. E lá vamos nós. Então, deixa eu só voltar aqui. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Como o nosso objetivo é analisar quando que esse produto é maior ou igual a zero, qual vai ser o nosso conjunto de solução? Nosso conjunto de solução é se o x ele é menor ou igual a 2 ou x maior ou igual a 3. Então aqui nós temos esse cenário aqui, já que estamos interessados em maior ou igual a zero. Ou x é menor ou igual a 2 ou x maior ou igual a 3. Agora, eu poderia resolver esse problema de uma outra maneira. Como assim? Vamos chamar esse camarada aqui de y. Então, eu estou analisando a expressão y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E eu gostaria de estudar o gráfico dessa função, antes de mais nada. Então, vamos lá. Ao desenhar o gráfico dessa função, como é uma função do segundo grau, então é a nossa conhecida parábola. Nós sabemos aqui, se vocês quiserem usar a fórmula de Bhaskara,
para encontrar as raízes. As raízes são 2 e 3, então eu já vou marcar aqui x igual a 2 e o x igual a 3. Como aqui o nosso a é positivo, ou seja, o número que está acompanhando o x ao quadrado ele é positivo, isso quer dizer que a nossa parábola ela tem uma concavidade para cima. E aí o que acontece? Ao olhar graficamente, eu estou interessado no seguinte: quais são os valores de x que eu devo substituir para y ser maior ou igual a zero? Em outras palavras, quais são os valores de x que eu devo substituir de tal modo que, na hora que eu analiso quem é o f de x, ou seja, quem é o y correspondente, esse y seja maior ou igual a zero. Então, em outras palavras, ele tem que estar nessa faixa aqui, porque aí o y vai ser sempre positivo, ou nessa faixa aqui. Em outras palavras, x tem que ser menor ou igual a 2, conforme está escrito aqui, ou ainda x maior ou igual a 3. Então, você pode resolver desenhando o gráfico da função. Então, se você está interessado em maior ou igual a zero, você está interessado em quais são os valores de x onde o gráfico está acima do eixo x. Se você quisesse menor ou igual a zero, quais são os pontos do gráfico que estão abaixo do eixo x. Então, é uma outra forma de resolver inequações. Uma outra, vamos dizer assim, um outro fato que vale a pena discutir também é o seguinte: essa desigualdade aqui. Eu preciso fazer um alerta muito grande. Ó, pessoal, eu vou errar aqui nesse primeiro exemplo, tá? Eu vou fazer uma coisa que vocês não devem fazer e vocês vão perceber que realmente não se deve fazer mais. Eu vou fazer como muitos pensariam. Vou passar esse cara para o outro lado multiplicando. Então aqui nós vamos ter x mais 2 menor ou igual a 2 vezes x mais 1. Eu tenho que destacar que esse método está errado, mas eu vou continuar e depois eu vou discutir por que está errado. Então aqui vai ficar x mais 2 menor ou igual a 2x mais 2, porque eu aplico a distribuição Herbert-Richards. Então aqui eu subtraio por x os dois lados, subtraio por 2 os dois lados, o que eu vou concluir é que x tem que ser positivo. Indo um pouco direto aqui nas contas. Por que eu não posso afirmar que a solução desse problema é todos os valores de x maior ou igual a zero? De fato, que se você trocar qualquer valor de x maior ou igual a zero aqui, vocês vão ver que, de fato, realmente o resultado vai dar menor ou igual a 2. Só que, se você trocar o x por menos 2, aqui vai dar 0. 0 sobre menos 1 dá 0. E 0 é menor ou igual a 2. Ou seja, existem soluções do nosso problema que não se encaixam nessa descrição de solução. E por que isso aconteceu? Por quê? Porque observe que se você trocasse o x por menos 2, o que a gente fez daqui para cá? A gente não passou esse cara para o outro lado multiplicando? No fundo, a gente multiplicou os dois lados da desigualdade pelo x mais 1. Só que ao trocar o x por menos 2, você está multiplicando por menos 1 dos dois lados da desigualdade. Então, o que eu estou querendo dizer? Lembra daquela propriedade lá no início do vídeo? Se você multiplica ou divide os dois lados da desigualdade, você tem que analisar dois casos. Se o número é positivo, você mantém a desigualdade. Se o número é negativo, você inverte a desigualdade. Só que, como você tem um x aqui, você não sabe se essa expressão é positiva ou negativa. Como você não sabe se ela é positiva ou negativa, você não pode multiplicar dos dois lados por x mais 1. Ah, professor, se eu dividisse em casos, se x mais 1 é positivo, se x mais 1 é negativo, você pode até fazer dessa maneira, só que, por experiência, você vai complicar mais do que deveria. Tá, professor, então qual é o procedimento para resolver problemas como esse? Então vamos lá. Vou apagar aqui, já que está errado, e vou fazer do jeito certo. Primeira coisa, subtraia por 2 os dois lados. Então aqui vai ficar x mais 2 sobre x mais 1. Então aqui vai ficar menos 2 menor ou igual a zero. Agora eu vou deixar com o mesmo denominador. Para isso eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por x mais 1. Vai ficar x mais 2 sobre x mais 1 menos 2 vezes x mais 1 sobre x mais 1. Isso tudo menor ou igual a zero. Já vou aplicar a distribuição Herbert-Richards e aqui eu já vou carregar o sinal de menos. Então já vou colocar tudo, né?
Então, aqui vou deixar no mesmo denominador, né? X mais 1. Aqui vai ficar x mais 2. E agora distribuição de sinais, né? Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Menos 2 vezes 1, menos 2. Isso aqui tem que ser menor ou igual a zero. Vamos limpar um pouco essa expressão. Então, aqui vai dar x menos 2x menos x. 2 menos 2, zerou. E aqui vai ficar x mais 1 menor ou igual a zero. Nós temos uma fração, ou seja, uma divisão de dois números reais que dá dano negativo. Novamente, nós vamos estudar o sinal de cada parcela. Então, vou fazer aquele mesmo procedimento do exemplo anterior. Vou criar um segmento de reta aqui para estudar o sinal da expressão do numerador, um segundo segmento de reta para estudar o denominador e o terceiro segmento de reta para estudar o resultado final de fato. Então, aqui estou analisando o comportamento do menos x, aqui estou analisando o comportamento do x mais 1. E aqui estou analisando o comportamento da fração, menos x sobre x mais 1. Então, vamos marcar os pontos relevantes da nossa história. Aqui nessa expressão, para você zerar o menos x, basta colocar o x igual a zero. Ao você fazer isso, ao colocar o x igual a zero, vamos pensar um pouco. Se x é maior ou igual a zero, ou seja, x igual a 1, 2, 3 e assim por diante, o menos x vira um número negativo. E se você troca o x por 1, o resultado final vai dar menos 1. Troca o x por 2, o resultado final vai dar menos 2. E se x for negativo, aqui vai dar positivo. Substitua o x por menos 3. Menos 3 dá mais 3. Agora substitua o x aqui por menos 1, né? Porque é onde essa expressão vai se anular. E aí o mesmo estudo. Se x for maior do que menos 1, por exemplo, 0, 1, 2 e assim por diante, o resultado aqui vai dar positivo. Então, só padronizar as cores aqui, né? Positivo. E se x for menor do que 1, negativo. Agora, nós vamos fazer o estudo de sinais. Então, aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar 0, e vamos lá. Negativo com positivo vai dar negativo. Positivo com positivo vai dar positivo. Positivo com negativo, negativo. Então, vamos relembrar qual é o nosso objetivo. Nós estamos interessados em determinar os valores de x de tal modo que essa expressão seja menor ou igual a zero. Então, o nosso x ele deve ser menor estrito que menos 1. Não entendi, professor. Por que não menor ou igual? Já que aqui eu quero menor ou igual a zero. E se você troca o x por menos 1, você vai ter um denominador zero. E denominador zero dá problema. Então aqui nós devemos criar uma bola aberta. Então x tem que ser estritamente menor do que 1. O x pode ser zero sem problema nenhum. E x maior ou igual a zero. Ou, né, x maior ou igual a zero. Então, quando a gente resolveu o problema daquela outra forma, que é a forma errada, o nosso conjunto de solução ignorou que x poderia ser menor do que menos 1. Então, acabava acarretando que x você não ia encontrar todo o conjunto de solução. Dessa maneira você encontra. Então, fazendo um pequeno resumo, quando você encara, por exemplo, situações como essa, você nunca multiplica ou divide os dois lados expressões que envolvam incógnitas, x menos 1, a não ser que você tenha alguma informação prévia de que a expressão é positiva. Se aqui tivesse um x mais 1 ao quadrado, tudo bem. Aí você sempre sabendo que é positivo, você poderia manipular. Mas evite ao máximo, preferência, nunca multiplique dos dois lados ou divida dos dois lados expressões que envolvam incógnitas, x, 2x mais 1 e assim por diante. Inspirado nesse comentário, vamos resolver este problema. Então, qual seria o jeito correto de resolver essa desigualdade aqui? Bem, primeiro, nós vamos somar dos dois lados, né, para poder tirar aqui esse 1 sobre tangente de x. Então, vai ficar tangente de x mais 1 sobre tangente de x menor ou igual a zero.
Vou deixar com o mesmo denominador, então para isso eu tenho que multiplicar por tangente de x em cima e baixo. Então aqui vai ficar tangente ao quadrado de x, tangente de x mais 1 sobre tangente de x menor ou igual a zero. Então aqui vai ficar tangente ao quadrado de x mais 1 sobre tangente de x menor ou igual a zero. Tangente ao quadrado de x mais 1, se vocês olharem para aquela aula, videoaula de trigonometria, vocês vão observar que isso aqui é exatamente secante ao quadrado. Então eu até sugiro fortemente que vocês deem uma olhada, mesmo que vocês saibam sobre trigonometria, deem uma olhada no canal, a playlist de trigonometria que eu faço. Principalmente a primeira videoaula, quando a gente marca, por exemplo, o que é a tangente no ciclo trigonométrico, o que é secante no ciclo trigonométrico, que fica mais fácil memorizar essa relação. Então, resolver este problema aqui é equivalente a resolver este problema aqui. Só que observe que secante ao quadrado de x, ele é sempre um número maior ou igual a zero. Na verdade, maior do que zero, estritamente, né? Secante não dá zero. Ou seja, eu não preciso me preocupar com o numerador. O que vai determinar se esse número é positivo ou negativo vai ser justamente o sinal da tangente. Então, deixa eu só restringir o problema que eu acabei esquecendo de fazer. Vamos restringir esse problema no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Um intervalo aberto, né? Porque tangente de π sobre 2 e menos π sobre 2 não existem. Então, vou restringir meu problema somente nesse caso, só para facilitar a nossa conversa. Então, aqui eu quero analisar para quais valores de x, no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, a tangente ela é positiva. Então, vou desenhar o círculo trigonométrico. Vamos desenhar nosso círculo trigonométrico. Então, deixa eu desenhar o meu círculo aqui. Centralizar aqui, né? Como é que a gente identifica a tangente mesmo? A gente desenha a reta tangente. Então, deixa eu primeiro desenhar a reta aqui por fora. Vamos pegar essa reta e deixar tangente ao círculo. E a ideia é, você marca um ângulo genérico aqui, e o que você vai fazer em seguida? Você vai fazer um prolongamento desse segmento de reta até bater na sua reta tangente. Bateu na sua reta tangente, esse ponto aqui, este ponto aqui, vai te dar uma altura, e essa altura é justamente o nosso tangente, vamos aqui considerar aqui um ângulo x, tangente de x. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ver no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, aonde eu vou marcar, vamos dizer assim, essa faixa aqui. E se vocês observarem direitinho, de 0 até π sobre 2 aberto, a tangente é sempre positiva. Se o x for negativo, ou seja, se você estiver olhando para o sentido horário aqui, a tangente ela é sempre negativa. Então, o nosso conjunto solução para este problema, pensando no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, seria 0 até intervalo aberto em π sobre 2. Então, ela é fechada no 0, aberta no π sobre 2. E aí está nosso conjunto solução. Então, assim, um resumo fundamental para inequações é: não multiplique dos dois lados se você não sabe se o número é positivo ou negativo. Então, eu espero que tenha ficado claro esse vídeo, vamos dizer assim, conjunto dessas técnicas. Peço que curta o vídeo, que deem feedbacks e até a próxima.